Bom dia, irmãos, graça e paz, que o Espírito Santo de Deus esteja abençoando a vida de cada um nessa manhã. Por mais uma vez nós estamos aqui reunidos de forma remota, devido a essa situação caótica que estamos vivendo. E isso não é um privilégio nosso, brasileiros, mas é um caos que tem assolado o nosso mundo. Mas graças a Deus, ainda temos o privilégio de acordar nessa manhã, enquanto muitos têm sido ceifados por esse vírus mortal. Eu fui contagiado com o Covid, ainda estou no processo de recuperação. Para aqueles que não sabem, peço por gentileza que orem por mim, pela minha recuperação. Estou em isolamento aqui em Marília, não fui para casa para não transmitir para minha esposa e para o meu filho e também para as pessoas próximas a mim. E confesso para vocês que é muito difícil. Vivemos aprisionados de forma voluntária. Não é fácil viver longe das pessoas que a gente ama e que a gente deseja estar perto, porque nós nascemos para viver em comunhão. E da mesma forma, é muito difícil compartilharmos palavras, meditações via remota, porque a verdade é que nós gostaríamos de estar todos juntos na igreja, em comunhão, louvando a Deus, conversando com os irmãos, mas infelizmente ainda não podemos. Deus sabe de todas as coisas e eu acredito que Ele tem olhado e tem zelado por nós e de alguma forma Ele vai cuidar dessa situação. Porque isso não é culpa dele. E talvez nem mesmo seja culpa do diabo, porque a gente tem o costume de transmitir responsabilidades para Deus ou para o diabo. Talvez tudo isso que estamos passando são consequências de nossas atitudes, de nossas irresponsabilidades, de nossas brigas ideológicas, dos nossos pensamentos diferentes e o erro de querermos impor esses nossos pensamentos aos outros. A verdade é que agora nós estamos vivendo em um momento em que nós não devemos nos preocupar com diferenças, com direitas ou com esquerda. A verdade é que nós temos que pensar como povo brasileiro e a nação chora, clama por um milagre de Deus. E nós, como cristãos, pois assim dizemos ser, temos a obrigação de ser o intermediário dessa graça, dessa bênção de Deus que será derramada sobre o nosso país, sobre a nossa nação e sobre todo o mundo. E tão logo nós poderemos estar juntos, meditando novamente na palavra do Senhor. Queridos, hoje nós vamos refletir um pouco sobre a lição 7 da nossa revista, que trata sobre o casamento cristão. Eu acho que não poderia ter sido designado a mim melhor tema, porque é algo que eu já vivi isso e graças a Deus, Deus tem a cada dia trabalhado de uma forma muito especial e restaurado cada área que ainda precisa ser restaurada. O nosso texto base para a meditação é Mateus 5, no versículo 27 ao versículo 32, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito,
Aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Esse é o texto base que nós vamos refletir um pouco sobre a lição de hoje, que fala sobre o casamento cristão, sobre o adultério e também um pouco a respeito da fornicação. Deus ele nos dá o direcionamento de como devemos seguir como casal, como cônjuge, as atitudes que devemos ter, e Deus nos orienta àquilo que nós não devemos fazer. Além desse texto base para a nossa reflexão, nós vamos ter também um versículo-chave para meditar. E esse está lá em Mateus 19, não em Mateus 5. Mateus 19, 6 diz assim: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. É interessante que nesse versículo, Deus está falando, olha, quando você se casou, vocês já não são mais dois, mas vocês são apenas um. Uma só carne, um só corpo, um só espírito. Muito provável que quando nós lemos esse versículo, imaginamos esse alguém referido na frase seja um terceiro, quando falamos que ninguém o separe. A partir do momento que você se casou, você é um só corpo com o seu cônjuge. E ninguém o separe. Deus está dizendo isso, que ninguém deve nos separar, que não devemos dar essa brecha. Mas é interessante que quando nós lemos esse versículo, de imediato nós pensamos em uma terceira pessoa. Estou casado e eu não posso deixar com que uma terceira pessoa entre em meio ao meu casamento, para que essa terceira pessoa não destrua meu casamento. Mas a verdade é que nem sempre esse alguém a quem Deus se refere é a terceira pessoa. Pode ser eu mesmo, pode ser você. Não necessariamente precisamos deixar alguém entrar em meio ao nosso casamento para que o nosso casamento seja destruído. A partir do momento que eu dei brecha para que alguém entrasse em meio ao meu casamento, ele passou a ser destruído. Ou seja, a iniciativa da destruição do casamento não foi de uma terceira pessoa, mas a iniciativa da destruição do meu casamento foi uma atitude errada minha. Interessante que Jesus começa a tratar sobre esse tema do casamento, da separação, do divórcio, ainda lá no Antigo Testamento, como relatado no livro de Êxodo, quando Deus dá os mandamentos a Moisés, que ele diz, olha, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Deus começa a dar as orientações aos rabinos, e ele não só fala sobre não adulterará, mas como também cobiçar, e ele coloca tudo no mesmo pacote. Ele fala, olha, adulterar e cobiçar é a mesma coisa. Porque se você está cobiçando e está desejando o espaço para a consumação desse ato pecaminoso em adultério, é muito curto. Por isso ele está dizendo, não desejará outra mulher que não seja sua. Pois ambas as coisas, desejar e adulterar, são iguais, são relações ilícitas. Tudo podemos, mas nem tudo nos convém, assim diz a palavra. Podemos afirmar que Jesus ele não nos proíbe de olhar para outra mulher.
ele nos alerta que nós não devemos cobiçá-la, pois esse é o nosso erro. O caminho mais curto para a consumação do pecado é a cobiça. Jesus em nenhum momento está dizendo, olha, você está proibido de olhar. Ele não disse isso. Mas Jesus está dizendo, olha, você não deve cobiçar. Se os seus olhos te fazem pecar, arranque-o, desvie o seu olhar. A revista nos coloca um ponto que eu discordo um pouco. A revista fala sobre ser difícil essa questão de não cobiçar pelo fato de que muitas mulheres se vestem de forma provocativa. Mas na verdade eu penso que essa responsabilidade não deve ser jogada apenas sobre as costas das mulheres. Não é o fato delas se vestirem de forma provocativa que me fazem pecar, mas sim aquilo que está no meu coração. Se o meu coração está voltado para Deus, se o meu coração está direcionado para aquilo que Deus me orienta, para aquilo que Deus tem me ensinado, a mulher pode estar vestida de qualquer forma, ou até mesmo despida, que isso não trará efeito nenhum a mim. Uma prova disso é quando a mulher de Potifar quis transar com José no Egito. A Bíblia diz que ela ficou nua diante de José. E José simplesmente disse não, e saiu, resistiu à tentação e foi embora. Foi preso, sofreu as consequências por escolher fazer o certo, mas ainda assim Jesus abençoou a vida de José, e José, sabendo de quem ele era em Deus e sabendo quem era Deus na vida dele, escolheu resistir à tentação. Então eu não posso afirmar que a culpa é das mulheres, o fato de eu desejá-la, mas a culpa é minha por eu não ter convicção de quem é Deus na minha vida. E talvez não apenas a convicção de quem é Deus na minha vida, mas principalmente de não ter um relacionamento com Deus. Porque o fato de eu estar indo para a igreja não significa que eu tenho um relacionamento com Deus. Eu posso passar anos e anos dentro da igreja, mas eu posso ser simples frequentador da igreja e não ter um relacionamento com Deus. A palavra do Senhor diz que muitos chegarão diante dele e ele falará, olha, não te conheço, então aparte-se de mim. Eu fico imaginando a surpresa que nós teremos quando chegarmos diante de Deus. A surpresa em ver pessoas que jamais imaginaríamos que entrariam no céu e estarem entrando. E nós ainda ali fora aguardando. E muitos que nós achávamos que iriam entrar, não entram. Os mistérios de Deus são grandiosos e nós não sabemos de nada. Resta a nós buscar o direcionamento dele, ouvir as suas orientações. Jesus ele fala, quando pensarmos em pecar, nós devemos desviar os nossos olhares, arranque os seus olhos e jogue fora, porque mais vale você não ter um membro e ter a vida eterna do que você ter todo o seu corpo perfeito e ter a perdição eterna. A verdade é que Jesus não está dizendo para você arrancar o seu olho de forma literal. Jesus está dizendo, deixe de olhar para o pecado e olhe para mim, porque eu sou o seu guia, eu sou a sua salvação, eu sou a sua glória, eu sou a sua graça, eu sou o que você precisa, eu sou o que a sua família precisa. Olhe para mim, desvie o seu olhar daquilo que é errado, olhe para mim. Quando Jesus fala para cortarmos as mãos e os pés, Jesus ele também não está dizendo para nós cortarmos os nossos membros de forma literal. Pés significa caminho, para onde estamos indo, e mão significa tocar, atitude. Foi por isso que Jesus teve as mãos pregadas, teve os pés pregados, teve a coroa de espinho sobre a cabeça e teve a lança no peito.
Jesus teve as suas mãos pregadas, simbolizando mudança de atitude. Jesus teve os seus pés pregados, simbolizando mudança de caminho. Jesus teve a coroa de espinhos sobre a cabeça, simbolizando mudança de pensamento. Jesus teve a lança enfiada no peito, simbolizando mudança de sentimento. Quando Jesus fala, corte a sua mão, corte os seus pés, ele está falando, mude as suas atitudes, faça diferente. Não é assim que eu te ensinei, não é assim que eu estou te orientando, não é essa a oportunidade que eu estou te dando. Quando ele fala, corte os seus pés, ele está dizendo, mude o seu caminho, você está indo para o lado errado, você está indo para a perdição, se converta a mim, se converta a salvação. Jesus, ele é tão maravilhoso, tão incrível, que de forma muito nítida, ele nos dá todas as orientações. Jesus é o nosso mapa, Jesus é a nossa bússola, e é a ele quem devemos seguir. Jesus passa a discutir sobre esse tema, sobre o casamento, sobre o adultério, porque naquela época que Jesus estava ministrando, Jesus estava em pleno exercício do seu ministério, o casamento entre os fariseus era algo que não existia significância. Uma mulher, ela poderia muito bem ser mandada embora de casa pelo simples fato de deixar a comida do seu marido queimar. Se a roupa que ela tivesse lavado não tivesse ficado como ele gostaria que ficasse. E dessa forma eles simplesmente as mandavam embora. Ou por qualquer outro erro banal. Na verdade, e infelizmente, esse retrato do casamento expressado lá em Deuteronômio, que Jesus relata e orienta os fariseus, também é o retrato de muitos casamentos da nossa atualidade. Pessoas se separando por qualquer coisa, por motivos banais, por simples discussões, porque têm maneiras diferentes de pensar e acham que deixar o casamento e buscarem uma outra pessoa, as coisas vão se tornar melhor. A verdade é que talvez o erro não esteja no seu cônjuge, não esteja no meu cônjuge, mas esteja em mim. Jesus até diz que o casamento só poderia ser desfeito se houvesse uma relação sexual ilícita. Mas ao mesmo tempo, Jesus alerta que caso a separação aconteça, não é a solução, porque a pessoa continuará em adultério. A pessoa continuará em adultério e fará com que o seu cônjuge novo também entre em adultério. Ele não só se perdeu, mas fará com que outras pessoas também se percam, porque uma vez casado, sempre casado. Uma vez ligados ao nosso cônjuge, sempre continuaremos ligados. Pois foi assim que Jesus falou em Mateus 19, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O divórcio, meus queridos, jamais foi a vontade de Deus, mas sim dos homens. E é por isso que Jesus ele dá essa orientação. Em nenhum momento Deus constituiu a família para que essa família se separasse, para que essa família se destruísse. Deus ele diz que a única forma da separação do cônjuge é um morrendo. Caso contrário, sempre continuarão ligados. Não importa se separados no nosso mundo físico, no nosso mundo carnal, diante de Deus, no nosso mundo espiritual, sempre continuaremos casados. Eles já não são dois, mas uma só carne. A verdade, queridos, é que não é fácil viver esse versículo.
que eles já não são dois, mas uma só carne. Não é muito fácil manter um casamento. Não é fácil viver dentro de um relacionamento. Porque este já não são dois, mas uma só carne, muitas vezes deixa de existir. Porque mesmo sendo uma só carne diante de Deus, nós somos pessoas de pensamentos diferentes. Temos sonhos diferentes, vontades diferentes, desejos diferentes. Eu tenho sonhos diferentes da minha esposa. A minha esposa, sonhos diferentes dos meus. E se nós não tomarmos cuidado, isso pode entrar em choque. E isso entrando em choque pode causar transtorno. E se a gente não deixar, e se a gente não permitir com que Deus nos oriente, se nós não buscarmos de Deus a orientação, os nossos casamentos vão minando, e com o passar do tempo nós começamos a dar brechas para que coisas externas entram dentro dele e ele acaba sendo desfeito. A verdade é que quando nós deixamos Deus nos direcionar, Deus nos orientar, não importa quão seja dificultosa a situação que nós estamos vivendo, vamos viver juntos. Nem sempre eu vou estar bem para oferecer o ombro para minha esposa. Nem sempre ela vai estar bem para oferecer o ombro para mim. Mas nós precisamos saber entender a linguagem do amor de cada um. Precisamos entender o momento de cada um. O que cada um está vivendo de forma interna. É preciso haver diálogo dentro de um casamento. É preciso colocarmos para fora as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos descontentamentos. Somente assim as coisas podem ser consertadas. Imagine você o casamento como uma grande empresa. E você é o administrador dessa empresa. E você precisa cuidar de cada área dessa empresa para que ela possa caminhar de forma perfeita. Porque se uma área dessa empresa estiver errado, vai fazer com que todas as outras áreas da empresa também deem errado. E a sua empresa entrará em falência. Por isso que nós precisamos cuidar de cada área da nossa instituição chamada casamento, para que ela não caia em falência, mas que sempre nos dê lucro, sempre nos dê alegria. E quando eu falo em lucro, eu não estou me referindo a bens ou algo nesse sentido. Eu estou me referindo a satisfação pessoal, satisfação familiar, em simplesmente de ter momentos de comunhão juntos. Não é fácil manter um casamento, mas Deus é o nosso suporte, Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa fortaleza. É interessante, queridos, que quando caímos no pecado, nós entramos em desespero e muitas vezes achamos que tudo está perdido. E quando nós pecamos, a verdade é que somos como um boi que tem a marca do pecado cravado nas suas costas com um ferro quente. E por onde quer que passamos, as pessoas olharem para nós, elas também verão o pecado que cometemos. Mas a graça de Deus e a sua misericórdia é tão bondosa e tão maravilhosa que aquele pecado que um dia serviu para vergonha, hoje pode servir para exaltação, para santificação e para a cura de outras famílias. Quando adulteramos, nós não fazemos sofrer apenas o nosso cônjuge. Não são apenas eles os envolvidos. Acredito que quando nos casamos, nós não somos apenas uma carne com a nossa mulher ou com o marido, mas nós nos tornamos uma só carne com a família das nossas esposas. As nossas esposas se tornam uma só carne com as nossas famílias.
E quando eu traio alguém, eu não traio apenas a confiança da minha esposa. Eu traio a confiança da família dela, da minha família, da igreja que eu comungo, da comunidade que eu vivo, porque todos acreditavam que eu era diferente. E isso é horrível. Isso traz um sentimento de culpa, de remorso muito grande. E muitos não suportam, muitos não conseguem voltar. Mas da mesma forma que Deus reconstruiu os muros destruídos de Israel, Deus também pode reconstruir qualquer lar. Basta permitirmos que Ele entre e faça a sua obra. Não é quem está lá fora que pode destruir o que está aqui dentro, mas é quem está aqui dentro que pode dar brecha para quem está lá fora entrar e acabar de destruir aquilo que nós já estamos destruindo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente ao seu coração e que essa palavra possa permanecer junto contigo. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.